Ler comigo Mateus capítulo 24, versículo 36 em diante. E eu não sei se o efeito dessa leitura no teu coração é o mesmo efeito que acontece no meu coração, principalmente no tempo em que estamos vivendo atualmente. Mateus capítulo 24, verso 36 diz assim: mas a respeito daquele dia, a respeito daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E no verso 44 diz assim: por isto ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. 2021, comecinho do ano, para algumas pessoas apenas mais um ano, apesar das dificuldades, nada mais do que isso, mais um ano na vida. Para outras pessoas, que eu espero que seja uma delas você, é mais um ano de oportunidades espirituais, para crescimento espiritual que Deus está nos dando. E para essas pessoas, mais um ano próximo da segunda vinda de Jesus, amém? Mais um ano a menos. E eu fico pensando na minha vida, e eu imagino a tua vida. Na verdade, eu durante muitos anos tenho lido esta mensagem que nós acabamos de ler em Mateus. Na verdade, desde um tempo muito antigo atrás, né? Claro, né? 1977. Exatamente no mês de outubro de 1977, um ano que a minha vida mudou completamente. Até então era um jovem tranquilo, normal, com as minhas atividades de jovem, de estudos, terminando o 2º grau. Já imaginava a profissão, já imaginava o que eu pensava ser na vida, essas coisas todas de um jovem de 18 anos, bem centrado. Eu sempre imaginei que eu era um jovem bem centrado. Embora bebesse um pouco, fumasse, essas coisas todas. Ia muito em som, né, discoteca, danceteria, essas coisas da minha idade. Meus amigos todos que estudaram comigo também faziam parte desse grupo. Mas exatamente em outubro de 77 aparece a coisa mais lindinha e fofinha na minha vida, que é a minha agora atual esposa, Sara, né? Uma jovenzinha de 15 anos de idade bate, né, junto com uma amiga dela na minha casa para tomar água. Uma coisa que não tem cabimento, né? Foram pedir para tomar água na minha casa porque essa amiga era uma amiga comum nossa. E essa amiga me conhecia, porque eu conhecia as irmãs dela, estudávamos juntos, então fazia parte do meu hall de amigos. E eu nem imaginava que ela tinha sido já adventista do 7º dia. E ela me apresentou a Sara, e a partir daquele momento a minha vida mudou completamente. Porque ela passou a ser a minha namorada, eu não era adventista, e ela uma fiel adventista. Você vai dizer, mas como que ela vai namorar um rapaz que não é da igreja? Mas é aí que está o detalhe. Em nenhum momento, ela deixou a desejar com relação à sua fé. E é isto que me chamou a atenção. Já me convidou para um evangelismo que estava ocorrendo em Canoas. Eu comecei a assistir, ela já me deu estudos bíblicos, já me apresentou para uma obreira bíblica, e aquela coisa toda, né, revolucionou completamente a minha vida. 3 anos depois nós nos casamos. Eu sou o homem mais feliz do mundo, pode ter certeza disto.
passei a estudar mais a Bíblia, fui fazer teologia, e no ano de 85 eu me formei, e já fazem 35 anos que eu sou pastor da Igreja Adventista. Então, quando eu conheci a Sara, minha vida mudou completamente, novos, objetivos, rumos, pensamentos, e um desejo ardente de ver a volta de Jesus, porque logo que eu conheci a Sara, eu conheci a minha sogra, Dona Jaci. E na primeira vez que eu a conheci, porque a Sara namorava com ela, ela me deu um estudo bíblico do Apocalipse. Você imagina assim, desde o início até o final, com perseguição, decreto dominical, a besta, tudo que você pode imaginar. Descarregou assim, E para mim, isso sempre me fascinou bastante. Eu gosto muito de profecia, essas coisas todas. Me sinto muito feliz em estudar a Bíblia. E eu tenho falado, então, desde que eu me tornei adventista e há 35 anos como pastor, sobre a segunda vinda de Jesus. Que eu já imaginava que ia ocorrer há muito tempo atrás e não aconteceu ainda. Jesus não voltou ainda. E é interessante que no texto que nós lemos tem algumas palavrinhas chaves para mim. Não perceberam, no dia de Noé, não perceberam. Não cuidaram da época, do que estava acontecendo, e veio o dilúvio. E eu me preocupo porque é mais ou menos isso que está ocorrendo hoje. Muitas pessoas não estão percebendo. Entraram numa rotina de vida, no dia a dia, no trabalho, no estudo, nos prazeres, essas coisas todas da vida, e as pessoas não estão percebendo o tempo que estamos vivendo. E nós, como cristãos, adventistas, nós mais do que nunca temos que abrir os nossos olhos para o tempo que estamos vivendo. E esta mesma preocupação, quando Jesus deixou registradas essas palavras de Mateus, é a mesma preocupação que eu tenho hoje, que talvez você tenha que ter também. É a preocupação com pessoas, para salvar essas pessoas. E Jesus estava num momento muito especial na vida dele ali, registrado em Mateus. Era a última semana de vida aqui na terra de Jesus. Ele havia pregado, ensinado as pessoas, havia transformado corações, havia falado com muita ênfase sobre o reino de Deus, com muita alegria. Ele sorria, ele vivia, ele orava, ele falava. Era um momento muito especial para Jesus, esses 3 anos de ministério principalmente, mas agora era a última semana. E por incrível que pareça, era a última semana, o Messias estava ali, o Salvador do mundo estava ali, e a nação, os líderes religiosos, pessoas que deveriam estar felizes, contentes com a presença de Jesus, estavam tramando a sua morte, e Jesus estava preocupado com isso, porque havia uma indiferença muito grande entre os religiosos principalmente, e é isso que nos preocupa. E se você pegar ali os capítulos anteriores, você verá que Jesus, ele entra, purifica o templo que estava sendo profanado. Imagina só, Jesus, ele realiza milagres, ele faz advertências aos líderes, ele conta algumas parábolas dos lavradores maus, também da parábola das bodas, e assim, ele vai dando alerta assim, abram os olhos, e é isso que ele estava querendo dizer para aquelas pessoas. Estou aqui, e vocês não estão percebendo. E todo Mateus capítulo 24, ele vai falar da destruição de Jerusalém, e ele vai falar dos sinais da sua segunda vinda, sabe? E tudo está despejando ali nesse capítulo, principalmente o 24, tentando dizer assim, abram os olhos, vejam o tempo que vocês estão vivendo. Guerras, fomes, terremotos, pestes, tudo que você já sabe de cor salteado. E quando alguém abre São Mateus 24 para fazer um sermão, você diz, isso eu já conheço, eu já vi esse sermão dezenas, talvez saiba-se lá quantas vezes. E é isto, queridos,
que você tem que sentir, é uma preocupação com o tempo que você está vendo. E é por isso que está registrado. Jesus vai dizer, depois de fazer um sermão maravilhoso sobre os sinais, ele vai dar uma pista muito especial para você abrir mais os teus olhos. Então ele que esteve lá no passado, nos dias do dilúvio, ele que estava ali presente com os discípulos, ele também está no futuro, ele vai falar exatamente para nós no futuro. Ele faz uma comparação dos dias de hoje, comparando com os dias do dilúvio, os dias de Noé. E é isto, querido irmão e irmã, que você tem que pensar. Todos os dias da tua vida estamos exatamente no mesmo tempo, na mesma época, com as mesmas coisas acontecendo. Nos dias de Noé haviam dois grupos bem distintos de pessoas. Pessoas que amavam a Deus e pessoas que simplesmente haviam rejeitado a Deus. E havia um grupo muito grande de pessoas envolvidas num projeto especial de Deus, mas havia um grande número de pessoas que não queriam nada com Deus. Quando você abre a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis capítulo 8, eu queria que você pudesse fazer uma viagem no passado, porque Jesus mandou você fazer isso. Não é eu que estou mandando, não, é Jesus. Assim como foi lá, olha lá, verifiquem, estudem, né? Vamos lá, acompanhem, veja o que aconteceu lá. Veja o que está ali registrado, veja se teve um final feliz, sim ou não, tudo está ali. É Jesus que está pedindo para você fazer isso. E eu queria primeiro relatar o grupo que eu estou falando, um grupo de pessoas que, como você que está ouvindo, está interessado na tua salvação. Gênesis capítulo 8, versículo 16, diz assim: sai da arca, e contigo tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Verso 18: saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Querido, este é o final mais feliz que eu espero passar por ele, na volta de Jesus. De poder estar com a minha família salva, com a minha família salva. É de estremecer quando você lê estes versos de Gênesis, a pedido de Jesus Cristo. Um grupo de pessoas pequeno, que obedeceram a Deus, que procuraram fazer a vontade de Deus, em contraste com um grupo que não quiseram nada com Deus. Pelo contrário, em vez de amar o Criador de todas as coisas, amavam as coisas criadas por Deus. Se afastaram de Deus, tiraram Deus do centro do seu coração. E quando você tira Deus do teu coração, quando você se afasta do Senhor, o pecado começa a tomar totalmente conta de você. A maldade do homem começou a se multiplicar sobre a terra. Por todos os lados, Deus olhava lá do céu, em cada lar, em cada casa, em cada núcleo familiar, o pecado, pessoas que acordavam sem Deus, viviam o dia sem Deus, dormiam sem Deus. Parece que Deus estava sumindo da face da terra. Isso fazia com que o coração de Deus estremecesse, de saber se quanto mais tempo fosse passando, talvez dentro de algum tempo mais não haveria mais ninguém que adorasse a Deus na terra. Mas ele olhava para alguns lares, ainda ele encontrava em algumas famílias, algumas casas, pessoas que amavam a Deus. Era um contraste. Pessoas que não queriam nada com Deus, pecaminosas, egoístas, mentirosas, que brigavam, que falavam mal, que faziam intrigas. Pessoas sem tempo para Deus, sem tempo para a família, sem tempo para nada. Completamente afastados de Deus. Enquanto isso, pessoas que procuravam seguir a Deus. A raça humana criada à imagem e semelhança de Deus. Quando se olhava para essa raça inteira, parecia que não se encontrava mais nenhum filho da luz. Não havia quase que diferença nenhuma entre aqueles que deveriam ser filhos da luz
junto com os outros que não eram. Sabe, quando eu olho para isso, eu vejo Deus assim olhando para a gente, sabe? O coração terno de Deus pronto para salvar. E por isso que Jesus, quando ele está fazendo esse sermão, mandando a gente olhar lá o dia do dilúvio, eu imagino os olhos de Jesus tentando assim, com um apelo, um sermão, dizer palavras que talvez fossem até duras para alguns. Ai de você, ele diz muitas vezes, ai de você, ele dizia. Na tentativa de que essa pessoa abrisse o coração. E é por isso que Deus escolhe Noé para fazer um trabalho como o trabalho de Deus de salvar pessoas. Deus tinha que escolher alguém disposto realmente a fazer o seu melhor para salvar pessoas. Como é que Noé passa a ser uma pessoa assim? De onde ele aprendeu a amar a Deus no meio de uma geração tão pecaminosa? De onde vem Noé? Quem foram as influências espirituais na vida deste homem? Porque afinal de contas, olhar para todos os lados, você não encontrava quase que nenhuma casa de pessoas que amavam a Deus. Você conviveu com pessoas que não queriam nada com Deus e de repente você encontra Noé, um homem íntegro, reto, no meio de uma geração tão terrível. A Bíblia Sagrada diz que desde Enos havia pessoas que adoravam a Deus na terra. Havia uma geração de pessoas preocupadas com a vida espiritual. No decorrer, se você ler ali, tem Enoque, que foi para o céu, Matusalém, pelos cálculos ali, morreu possivelmente ali antes do dilúvio, seu pai Lameque também. Havia pessoas da família de Noé que ouviram o seu sermão inicial do dilúvio, da arca, e que se envolveram na construção da arca, com certeza. Porque o projeto da arca, Deus chamou Noé, mas era um projeto para a família toda, não era para um homem só, era um projeto de família. E a família de Noé estava ali envolvida justamente nesse projeto maravilhoso de Deus. Os seus filhos, quando nascem, eles nascem no meio do projeto do Pai, no projeto de Deus, na construção da arca. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que quando Jesus Cristo voltar, nós temos que estar envolvidos na pregação do Evangelho, mas não é um projeto meu somente, mas é um projeto da família, do esposo, da esposa, dos filhos, todo mundo tem que estar envolvido. E essa era a preocupação de Noé, com um projeto super grande, grandioso, e ele sabia que isso ia envolver muito tempo, muito dinheiro, muita dedicação, mas por maior que fosse o projeto, por mais que ele estivesse envolvido, ele nunca negligenciou a sua família, sua esposa, seus filhos, porque senão eles não estariam com ele na arca. Não estariam com certeza, eles teriam entrado na onda do mundo, na onda da zombaria, do ridículo, essas coisas todas. Mas eu imagino Noé, mesmo quando chegava em casa à noite, cansado, depois de um dia de muito trabalho, e sempre pregando e falando, cada prego, cada martelada, falando do amor de Deus, que queria salvar as pessoas, eles tinham que só mudar de vida, se reconsagrar, essas coisas todas. Ele chegava cansado e encontrava uma esposa que o recebia com carinho, e ele era atencioso com a sua esposa, tinha tempo para ela. Os seus filhos chegavam juntos, já grandes, eles sabiam o que o pai tinha passado durante o dia, porque eles estavam envolvidos também na construção. Quantos sermões eles ouviram do pai, falando da arca, do dilúvio, do amor de Deus, essas coisas todas. Eles viam que o pai brilhava os olhos, ele não tinha entrado numa rotina de sermão, lá vou eu falar de novo que eu tenho que fazer a arca. Não, ele vibrava cada momento, cada instante,
Foram 120 anos pregando, falando do amor de Deus da arca, com o mesmo entusiasmo. Ele não ficou pelo caminho, não foi desanimando, porque tinha uma família que pegava junto com ele, que orava com ele, que incentivava, um ajudava o outro. Havia uma integração naquela família com relação às coisas de Deus. E é por isso, querido irmão, que eu digo para você, envolva muito realmente a tua família nesse momento de vida que estamos vivendo, que são os últimos momentos dessa terra, porque Jesus está voltando. Ele falou, olha para o dilúvio, olha para aqueles tempos lá.